Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite totalmente embasado com o Evangelho de Jesus Cristo e alinhado à doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje nós estudaremos o Livro dos Espíritos, questão 318. Bora estudar conosco. Que possamos, Deus, mais uma vez, nos apoiar no teu amor, na tua misericórdia, contar com a ajuda do nosso irmão mais velho, Mestre Jesus Cristo, contar com o apoio sempre caridoso dos mentores e a presença sempre amiga da espiritualidade do bem. Que possamos fazer um estudo concordante e, com isso, nos trazer coragem e determinação para andar um pouco mais. Que assim seja e que assim possa ser, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças. É a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. Começamos então com o nosso amor e bem. Cuidar, ser cuidado. Dar, receber. Ajudar, ser ajudado. Muitas vezes a gente se apoia em um único lado da moeda, quando o equilíbrio se dá quando conseguimos ir aos dois lados. Então a gente precisa sim cuidar, mas precisa se permitir ser cuidado. A gente precisa dar, mas precisa se permitir receber. A gente precisa ajudar, mas também precisa se permitir ser ajudado. Amar a mim, amar ao outro como amo a mim. Então eu vou, de pouco a pouco, desenvolvendo o amor que eu tenho por mim, de pouco a pouco, eu vou trabalhando os ingredientes dessa sopa chamada amor: caridade, paciência, tolerância, empatia, simpatia, indulgência, no meio de tantos outros. E aí, a partir do momento que eu desenvolvo isso, por menor que seja, eu consigo transferir isso para o outro, como eu faço comigo mesmo. E aqui a gente precisa entender que é a qualquer outro. Nós não podemos ser seletistas. A gente vai transmitir para o outro acreditando que podemos ajudar ao outro como gostaríamos de ser ajudado. Posso ser melhor, quero ser melhor, amanhã melhor que hoje. Sim, a gente pode sim ser melhor, bastando para isso fazermos a nossa parte. A gente tem que querer ser melhor fazendo a nossa parte, que é estudando a nós mesmos, nos preparando, nos acolhendo, praticando constantemente o auto-perdão e fazer planejamentos a curto, médio e longo prazo para sermos melhor amanhã e melhor hoje. Isso é muito importante. E sim, você pode, você deve, convença-se a trabalhar por sua felicidade. E assim a gente acaba esse curtíssimo amor e bem. Você pode ser e estar melhor a cada dia. E seguimos então para o nosso boa noite, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional tem estudos online segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas.
sempre pelo YouTube. Eventualmente nós colocamos alguma coisa no Facebook, que é normalmente o estudo de uma semana atrás. Também colocamos alguma coisa no Instagram. Lembrando que semana passada tivemos que fazer tudo gravado. Essa semana também teremos algumas coisas gravadas, porque este teu amigo está com dificuldade para fazer a live no horário certo, dado outros compromissos. Então, no horário da live, eu acabo tendo que atender a outros compromissos que são anteriores ao estudo, e aí a gente vem aqui e deixa gravado. Portanto, hoje não teremos o nosso boa noite. Assim sendo, a gente segue para o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2ª, capítulo 6. Não é espiritualidade. Eu tomei remédio porque estava resfriado e o remédio está me deixando low profile. Olha o resultado do resfriado aí, a tosse seca. Parte 2ª, capítulo 6 da vida espírita, que vai da questão 223 até a questão 329. Estamos na 97ª semana de 108, e semana que vem a gente começa a nossa contagem regressiva para findar esse capítulo que tanto nos auxiliou, tanto nos levou a bem. Nós estamos na recordação da existência corpórea, que vai da questão 304 até a questão 319. Se hoje é a questão 318, então semana que vem a gente também acaba essa parte e vai então para a última parte do capítulo 6. E Kardec, então, na questão 319, ele perguntou: após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E a gente teve toda aquela discussão que nos trouxe um entendimento um pouco melhor. E nessa, Kardec segue um pouco. Sim, semana passada, 317. A Silvia está nos lembrando, e eu acho que eu falei 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria. E aí, nessa semana, nós temos a questão 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade, ou seja, a gente entende o corpo físico como uma prisão para o espírito, como um limitador e como vamos chamar de apagador momentâneo da nossa memória espírita. Então, o que acontece quando o espírito sai dessa prisão que é o corpo? Então, ele está aqui, encapsulado, preso, aí ele sai. O que vai acontecer? As ideias do espírito se modificam na erraticidade, quando ele volta para o plano espiritual, as ideias que ele tinha vão se modificar? Vamos à resposta. Muito. Elas modificam-se muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, se o espírito é muito endurecido, e a gente já sabe que os espíritos mais elevados e os espíritos mais endurecidos demoram mais para reencarnar. E um dos motivos para os espíritos endurecidos é justamente porque ele precisa depurar, ele precisa se melhorar, ele precisa se livrar do peso da existência que ele teve aqui, ele precisa melhorar ou clarear a sua maneira de ver o mundo. E aí ele vai demorar um pouco mais na erraticidade. Quando ele começa a entender, quando ele começa a se livrar dos valores materiais, aí ele começa a entrar nos valores morais, nos valores mais espirituais. Uma vez que ele entra nesses valores, aí sim ele está pronto para progredir
na sua seara, no seu crescimento, está pronto para seguir no seu progresso, né? Então é isso que nos traz, mas aí a gente precisa. Não tem anotação de Kardec nessa, só um minuto. Deixa eu primeiro voltar. Não, tem sim. Não, mas não tinha. Não tinha. Peraí. Muito. Tá. Deixa só eu conferir aqui se tinha anotação, porque até então não tinha. 318, eu estou indo lá para o site do Miramês, que foi da onde eu copiei a pergunta. Não tem anotação de Kardec, então a gente tá demais, hein? Eu tenho comido bola assim, eu vou ficar mais atento, tá ficando feio já. Toda vez que eu entro no estudo, tem sempre um que a mais. É isso aí. Então, a gente aqui nos pergunta se tem mais, né? E sempre tem, a gente traz para nos auxiliar ninguém menos que o Miramês, com o livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. O médium que trouxe foi o João Nunes Maia. Nós estamos falando da Filosofia Espírita, volume 7, é a questão 318 comentada. Esse é o capítulo 12 do volume 6 da Filosofia Espírita, e a referência é 0318/LE. A Miramês dá o título de Ideias na Erraticidade. As ideias dos espíritos na erraticidade certamente que mudam e muito. Somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. Então, a gente usa aqui muito o termo fruto do meio, né? Então, se uma pessoa nasce numa comunidade carente, ela tende a se comportar como alguém que nasce numa comunidade carente. Se ela nasce numa família extremamente materialista, ela tem a tendência, não é fato, ela tem a tendência de desenvolver o materialismo nela. Se ela nasce numa família politizada, educada e mais elevada moralmente, a tendência é ela aprender com essa família. Então, aqui é o fruto do meio, que o Miramês traz como somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. É fundamental que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. O espírito elevado, que já começou a viver o evangelho e a se esforçar todos os dias para melhorar espiritualmente, essa alma, ao passar para a vida espiritual ou mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegar ao mundo dos espíritos. Continuam a manifestar seus interesses pelos apegos às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam à inferioridade. Aí aqui a gente vai puxar um livro é ótimo, um filme que fez muito sucesso nos anos 90, se eu não estiver enganado, que é o filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. No filme Ghost, a pessoa é assassinada e começa, então, na erraticidade, a procurar o seu assassino, a procurar e tentar se vingar do seu assassino. Até que ele entra num trem, um outro espírito o expulsa de um trem, e mostra para ele que, como espírito, ele consegue empurrar, ele consegue pegar. O Patrick Swayze, que é o ator,
enquanto o personagem fica tão encantado que pede para ele ensinar a fazer isso até a hora que ele, em ensinando, quebra um cigarreiro e saem alguns cigarros e o espírito diz pro Patrick Swayze, né? Ai, como eu queria fumar um cigarrinho, como eu queria poder acender um cigarrinho. O que você vê nessa hora é um espírito que ainda está muito preso aos sabores, aos prazeres, aos valores da carne. Então, ele ainda tem a tendência a se deixar levar por esses prazeres, valores e sabores. Né? Então, ele vê o cigarro e ele simplesmente desespera. A mesma coisa acontece fora da telona. Se eu vou para a erraticidade e vou para a erraticidade já depurando, é muito tranquilo eu abrir mão do café, da feijoada, do cigarro, de todos os vícios que eu tenho. É muito tranquilo. Se eu vou com esses vícios muito enraizados, talvez demore um pouco mais para eu me desprender deles. Né? É isso que o Miramês nos traz aqui. Gente, eu tomei xarope, não tem 10 minutos, então é bocejo atrás de bocejo, não tem jeito. Eu estava com uma tosse muito seca, muito ruim, prefiro bocejo à tosse. Todos os seres humanos, uns mais, outros menos, são influenciados pelos espíritos negativos. É necessário que busquemos analisar o que surge em nossa mente e fazer a devida seleção para não cairmos em novas tentações. Podemos dizer com segurança que não são somente os encarnados que sofrem esse tipo de assédio, mas também muitos dos desencarnados que esqueceram de orar e vigiar o que fazem e o que podem pensar. Emmanuel, Joana, André Luiz, Hermance, nos deixam saber que o vigiar e orar é importante e que muitas vezes a vigilância e a oração são extremamente importantes justamente na hora que a gente perde a mão, é naquela hora que a gente nem percebe. É naquela hora que a gente tem que livrar os pensamentos. Então, eu entro num táxi, o taxista está grosso, então o taxista está grosso, está correndo demais, está fazendo barbeiragem. Eu tenho duas opções. Opção 1, a mais comum. Eu peço, eu reclamo, eu brigo. Opção 2, eu julgo para absolver, então eu penso, olha, ele deve estar nervoso, ele deve estar preocupado, ele deve estar com algum problema. E vou vigiar e orar para ver se ele recebe boas energias e consegue, então, se acalmar um pouco. É isso que eu preciso fazer. É isso que nós, que ainda não somos elevados, precisamos fazer. Os espíritos que ainda na Terra começaram a se desapegar da matéria, ao transporem o portal do além, quer dizer, logo no comecinho, encontram mais facilidade para desligar dos assuntos inferiores do planeta. Conseguiu entender? Vamos de novo. Os espíritos que ainda na Terra somos nós, começaram a se desapegar da matéria ao transporem o portal do além. Então, se a gente começar ainda aqui na Terra a se livrar do material, a se apegar mais à moral, a se apegar mais aos assuntos pátrios, quais seriam esses assuntos pátrios? São os assuntos da erraticidade, amar ao próximo como a ti mesmo, praticar tolerância, indulgência, paciência, né? Encontram mais facilidade para desligar dos assuntos inferiores do planeta onde vieram. A doutrina espírita nos oferece instruções valiosas que nos ajudam, mesmo na carne, a nos libertar da materialidade.
Compete a cada criatura trabalhar dentro de si mesmo, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus ensinam. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Puxei 3 degraus. Vai ser difícil chegar ao primeiro, mas uma vez que eu chegue ao primeiro, o segundo está mais próximo, vai ser mais fácil. Uma vez que eu chegue ao segundo, o terceiro está mais próximo e vai ser mais fácil. É como se fosse isso. A dificuldade está muito mais para eu começar do que para eu seguir. Gente do céu, um xarope. Eu tenho um compromisso à noite, quer dizer, eu agora, você está assistindo aí, eu estou no começo do compromisso, vou falar feito um louco, devo não, está programado para falar 3 horas, quase que sem parar, e aí eu olhei e falei, eu preciso tomar o xarope já. Conversando com a Silvia, ela falou, não, toma o xarope e tal. Então a culpa de eu estar bocejando assim é da Silvia, não é minha, viu? Não posso nem rir. Falanges e mais falanges de espíritos, todos os dias. A Silvia está botando lá no Instagram, ótimo, no WhatsApp, que esse xarope não dá sono. Não, se não desse sono, eu não estaria com sono, né? Então, se não for o xarope, foi alguma outra coisa, mas que foi. E o sono só veio depois do xarope. Então, falanges e mais falanges de espíritos todos os dias passam de um lado para o outro. São trocas de companheiros constantemente e todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão buscando sua libertação espiritual. Essa é a lei. Então, fato é, todos vamos evoluir. Fato é, todos estamos a caminho. Então, na pátria espiritual ou no plano corpóreo, eu vou me modificar de pouco a pouco. Isso é fato. As almas que se afinam com a caridade mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade nos salva em variados aspectos, fazendo ambiente para grandes inspirações e, dessa forma, o conforto atinge a nossa consciência. Não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é lei de Deus, palpitando em toda a criação. Mesmo que a alma se demore nas sombras, alimentada por ideias inferiores, não pode permanecer eternamente nessas condições. Pode permanecer muito tempo, mas não permanecerá eternamente. A mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento a influenciam e vem o estado de consciência a mostrar a verdade que conforta e a confiança que estimula para que ela possa ir para frente. A pessoa é má. A pessoa é muito má. Outra, a pessoa é rancorosa, muito rancorosa. Pessimista, muito pessimista. Ela vai nessa toada pelo tempo que ela precisar para amadurecer. Mas de pouco a pouco, ela vai percebendo que se ela não faz a maldade, ela tem méritos. Ela tem bons sentimentos. Se ela não exerce o rancor, se ela trabalha o rancor em si, ela tem bons sentimentos. Porque as pessoas tendem a acreditar, o rancoroso, ele tende a acreditar que se ele receber um sofrimento, ele tem que externar, ele tem que cuspir isso. Não é botar para fora, é cuspir. Ora, ele cospe, mas não melhora. Tanto é que note que, por padrão, o vingativo, o rancoroso, eles, quando exercem o seu objeto de busca, a sua meta, eles não curtem
os louros daquela meta atingida. Bem feito. Foi preso, era isso que eu queria. Ele já começa, agora eu vou atrás do fulano. Agora eu vou atrás desse. Ele não curte. O rancor. Não, porque ele me fez muito mal, porque isso, mas para. Depois que ele te fez muito mal, ele vem te fazendo bem constante. Isso não pesa? A pessoa é capaz de enumerar os bens que recebe. Não, realmente, ele me ajudou aqui, ele me ajudou ali, mas ele me fez muito mal quando ele me fez muito mal. Ele te fez mal quantas vezes? Ele me fez mal uma vez por 1 hora, 30 minutos, 46 segundos e variáveis. Há quantas horas ele te faz bem? Ele me faz bem há mais de 2.000 horas. 1 minuto de rancor. 2.000 horas de tentativa de reparação. Não são suficientes porque ela não quer a reparação. No estágio que ela está, ela entende que o que ela quer é o rancor. Faça você o que quiser, ela vai querer o rancor. Faça você o que quiser, ela vai querer a vingança. Pelo que ele fez, o juiz deu 20 anos de prisão. Eu queria perpétua. Gente, 20 anos é praticamente uma vida. A pessoa queria perpétua. Aí o juiz dá perpétua. Olha, deu 20 anos, ela queria perpétua. Aí o juiz abre mão desses 20 anos, dá uma perpétua. Era para ela estar satisfeita? Não. Ela vira e diz, não, tem que morrer, tem que morrer. Uma pessoa dessa não pode ficar viva, não, tem que morrer, tem que morrer. Tudo bem. Algo acontece que a gente não sabe o que houve, e essa pessoa morre. Ela deveria estar satisfeita. Não, tem que sofrer no fogo do inferno. Isso tem que sofrer no fogo do inferno. Ela não tem notícias do inferno para saber se recebeu a pessoa e se ela está sofrendo. Então ela muda o discurso. Está sofrendo no fogo do inferno. Eu percebo isso. Eu tenho muito claro em mim que está sofrendo no fogo do inferno. Sabe por que ela percebe? Sabe por que ela tem claro? Porque ela, com aquela vingança, está sofrendo e queimando no seu próprio fogo, do seu próprio inferno vibratório. E aí complica, porque a pessoa ela só vai se sentir mal por causa disso. Ela só vai fazer-se mal por causa disso. Procuramos, onde estivermos, a mudar logo, a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com as ideias do Cristo. Essas mudanças, por vezes, nos trazem perturbações, que foi o que eu acabei de explicar ali atrás. É o desmanchar a casa velha para construir nova residência. É trabalho louvável que depende de muito esforço e boa vontade. Boa vontade. Não dá. É boa vontade. Encontramos neste labor divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. São os obstáculos que aparecem para provar nossa fé. O objeto, o Evangelho, nos fala dessas dificuldades se procurarmos compreender a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Quem já conhece o Evangelho de Jesus e se esforça para melhor entendê-lo, vivendo seus preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos, para depois atingir as flores e nos embriagarem de perfume divino. Então tá lá a flor vermelhinha também,
A flor está aqui na ponta. A gente está aqui embaixo. O que tem no talo da flor? Espinhos. Como eu vou fazer para chegar à flor? Eu vou ter que passar por esses espinhos. É válido? É válido. É válido, porque uma vez na flor, eu vou ter beleza, eu vou ter néctar, eu vou ter perfume. Eu vou ter muita coisa, muito mais. Então, tudo aquilo que eu passei foi justamente para me depurar e me colocar em condições de enxergar a beleza, beber o néctar, sentir o perfume. Simples assim. As mudanças interiores nos levam às portas dos céus, no coração onde mora o Cristo, reinando na intensa luz de Deus. E é isso que a gente precisa trabalhar, as mudanças interiores, para sermos levados às portas dos céus no coração. É ter a paz hoje, é ter a felicidade hoje, desde que eu trabalhe por isso. Então, gente, a gente conseguiu estudar, a gente só tem a agradecer a presença de todos. Foi um estudo curto, foi um estudo mais breve. A gente aqui cheio de compromissos, tentando dar conta de mais esse compromisso. Sexta-feira estaremos ao vivo, sexta-feira estaremos ao... Estava olhando a agenda. Sexta-feira estaremos ao vivo, sexta-feira estaremos aqui. Acredito que já sem tosse, acredito que já sem cansaço, acredito que já tranquilo. Muitíssimo grato, gratíssimo, e até sexta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho. A Ti agradecemos, Senhor, as luzes enviadas, as preces atendidas. A Ti agradecemos, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mentores, por tudo que nos é dado, por tudo que nos é facultado. Agradecemos a possibilidade de aqui estar e pedimos, permita-nos melhorar para mais estar. Que assim seja e que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. Gente, muitíssimo obrigado. E até sexta-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, porque estamos a caminho.